Bom, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula. Nessa aula, a gente vai falar sobre a terceira variável que influencia a sua pesquisa em UX. Então, nas aulas passadas, a gente viu que existem 10 variáveis que vão basicamente dizer como é que vai ser a sua pesquisa em UX. Uma delas são os métodos de pesquisa, que a gente viu que existem vários tipos, só que a gente viu que os métodos de pesquisa não são as únicas variáveis que você vai precisar pensar na sua pesquisa. Ou seja, a sua pesquisa não é só sobre escolher quais os métodos, mas principalmente entender outros cenários, que é a nossa segunda variável, que foi a aula passada, onde a gente falou sobre os tipos de artefatos. Então, os diferentes tipos de artefatos que podem ser objeto de estudo da sua pesquisa e que eles vão basicamente dizer qual é o método de pesquisa que você vai usar. Aqui a gente vai entrar na terceira variável, que são os tipos do usuário. Ou seja, sim, de pesquisa para pesquisa, o tipo do usuário da sua pesquisa pode mudar. E a depender do tipo desse usuário, você vai precisar escolher métodos diferentes e vão ter outras coisas que vão ser diferentes na sua pesquisa, né? Então, vamos entender um pouco sobre essa variável, tipos de usuário, né? Então, como assim os usuários da minha pesquisa, eles vão variar, né? O usuário não é aquelas só, não são sempre aquelas pessoas que usam o produto ou serviço da minha pesquisa, sim, né? Mas esse perfil de usuário, embora ele sempre vai estar usando o produto ou serviço da sua pesquisa, o perfil dele ele pode mudar. Como assim? Né? Então, os usuários eles podem ser principalmente no olhar comercial B2B ou B2C, a gente vai ver melhor o que é cada um deles. E se for no olhar de relação com a empresa, eles podem ser usuários internos ou usuários externos, né? E o que isso quer dizer? Como é que isso vai implicar na sua pesquisa? Então, vamos primeiro entender o primeiro grupo de usuários, que é o olhar mais de relação comercial, que é se o usuário é B2B ou B2C. Deixa eu pegar a minha caneta aqui, né? Então, vamos entender primeiro este grupo daqui, né? B2B ou B2C, ou B2B2C. O que danado é isso, né? Então, o primeiro grupo do usuário, que eu chamo do usuário 1, é o usuário onde a gente vai olhar ali pelo olhar das relações comerciais. Mas pode ignorar esse nome aqui, eu só tentei especificar do que se trata. Mas é basicamente se o seu usuário ele é um usuário B2B, que na tradução, né, é business to business, ou seja, é uma empresa que vende um produto ou um serviço para outra empresa. Então, o usuário da sua pesquisa é uma empresa? Você está tentando melhorar a experiência de uma empresa para outra empresa? Isso é um cenário, né? O seu outro usuário, ele pode ser o que é mais comum, né? E o mais simples, eu diria, mais fácil, que é o B2C, Business to Consumer, ou seja, é uma empresa, existe uma empresa que vende um produto ou um serviço para um consumidor final, um usuário final, né? Então aqui a empresa ela não vende para outra empresa, ela vende já para o consumidor final, para o usuário final. Esse é um outro cenário de pesquisa. E existe a pesquisa onde você vai ter como usuário os clientes B2B2C, que é a cadeia completa, ou seja, é uma empresa que vende um produto ou um serviço para uma outra empresa e essa outra empresa revende para o consumidor final. Sim, existem pesquisas e que pode ser tão complexa ao ponto de você estar tentando entender e melhorar uma experiência que é B2B2C. Ou seja, é uma cadeia, né, uma cauda mais longa de experiência. Envolve uma empresa que tem uma outra empresa no meio e que lá no final tem o consumidor final. É mais complexo e vai exigir métodos específicos para você conseguir entender essa jornada toda. Mas vamos entender mais a fundo cada um desses usuários e como é que isso vai incidir, né? Como é que isso vai qual é o impacto que isso vai ter na sua pesquisa. Então, quando a gente olha aqui o cliente B2B e B2C, quais são exemplos de clientes B2B, né? Ou seja, empresas que vendem para outras empresas. Então, pode ser, por exemplo, a Fibra Energia, que é uma empresa de energia, ela vende esse produto, gasolina e álcool, para uma outra empresa que é um posto de gasolina em Ipiranga. Então, o posto, ele é uma empresa. Então, a empresa Vibra vende gasolina e etanol, por exemplo, para uma outra empresa. Estou dando esse exemplo porque você pode estar, por exemplo, fazendo um projeto para ajudar uma Vibra da vida a vender para um posto, por exemplo.
Você tem o Uber, que oferece ali o serviço de locomoção para outras empresas. Então, você pode estar tentando ajudar a Uber a melhorar a experiência que essas outras empresas melhorar a experiência de serviço de locomoção que ela oferece para essas outras empresas. Então, você pode estar tentando entender e melhorar a experiência de uma empresa para outra empresa. Quando a gente olha para B2C, ou seja, empresa que vende para consumidor final, você pode ter, seguindo o mesmo exemplo, né, um posto de gasolina vendendo para o motorista do carro. Então, ou seja, a Vibra vendeu para o posto de gasolina, a empresa vendeu para a empresa. Isso é uma relação B2B. Agora, o posto de gasolina, ele vende para um consumidor final, um motorista. Então, você pode estar, por exemplo, sendo contratado por um posto de gasolina, pelo Ipiranga, para melhorar a experiência lá na bomba para o motorista, na hora que ele chega e que ele vai botar a gasolina. Um outro exemplo B2C seria um Uber que oferece o serviço agora para o passageiro. Então, você pode tanto tentar melhorar a experiência da Uber com as empresas que ela oferece serviço, como para o próprio passageiro final. Então, vamos ver exemplos de desafio. Aqui eu dei exemplos de empresa dessa relação, só para ficar mais tangível. Agora, vamos ver um desafio. Então, faz de conta que agora vai ter um desafio que você vai ter, um desafio de design, onde o seu usuário vai ser um B2B. Então, por exemplo, você pode ter um desafio, onde o seu desafio é melhorar a experiência de agendamento de entrega de combustível da Vibra para os postos, para que eles não fiquem zerados. Ou seja, isso aqui é um exemplo clássico de um desafio que você pode estar sendo contratado para fazer, de um desafio que é B2B. Ou seja, é um desafio onde você vai precisar melhorar uma experiência de uma empresa para outra empresa. Ou seja, a empresa Vibra, ela agenda a entrega de combustível. Então, o posto de gasolina, ele vai lá agendar e pegar a gasolina na Vibra. Então, o que você pode estar sendo contratado para fazer é melhorar a experiência de uma empresa para outra empresa. Então, são duas empresas ali dentro do seu cenário. Aqui, entre aspas, me contratou e aquela pela qual você quer melhorar a experiência. Se a gente olhar na realidade do B2C, eu vou botar mais para cá, você pode ter um desafio, por exemplo, de explorar formas de tornar o pagamento na bomba do combustível mais rápido para o motorista que está com pressa. Ou seja, aqui no exemplo ainda do posto de gasolina, você pode querer melhorar a experiência que essa empresa, que é o posto, está oferecendo para o consumidor final, para o motorista. Aqui já é uma pesquisa que você vai investigar, onde você vai ter uma relação B2C, uma empresa e um consumidor final. Quais são as implicações disso para a sua pesquisa? Tá bom, Lorena, entendi, mas o que é que tem a ver? Se a minha pesquisa ela for B2B, B2C, o que é que isso vai mudar dentro do meu cenário de pesquisa? Então, quando a gente tem uma pesquisa que ela é B2B, você vai ter mais pessoas envolvidas para você ter um entendimento daquele negócio e daquela experiência. Por quê? Porque, por exemplo, se eu falo com um usuário, vamos dar o exemplo do B2C, que é o outro exemplo. Se eu sou a empresa que cria essa garrafa e eu quero entender qual é a experiência que o usuário tem com esta garrafa, só basta eu falar com o usuário para eu entender, né? Porque essa experiência daqui é uma experiência que ela acontece completamente, ou seja, ela acontece totalmente por uma única pessoa. Então, eu que sou usuária da garrafa, vou poder dizer como é a minha experiência. Eu sou a única pessoa que posso falar sobre isso. Eu que tenho conhecimento sobre isso, porque sou eu que bebo nessa garrafa. Então, essa empresa da garrafa só precisaria falar comigo para entender a minha experiência, porque é uma experiência individual, minha enquanto usuário com o produto. Quando a gente fala de uma experiência B2B, ou seja, uma empresa ela está entregando uma experiência para outra empresa, essa outra empresa ela é um CNPJ, ou seja, elas são várias pessoas. Então, essa experiência que essa empresa está oferecendo para essa, existem várias pessoas envolvidas. Ou seja, você não vai conseguir falar com apenas uma pessoa, que seria o usuário barra empresa, para entender essa experiência. São várias pessoas que são envolvidas. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui de cima. Se você quer melhorar a experiência, se a Vibra é a empresa que ela quer melhorar a experiência de agendamento para o posto de gasolina, você precisa conversar com o posto de gasolina. O posto de gasolina ele é o seu usuário, que é uma empresa. Você precisa conversar com o posto para entender como é que ele agenda com a Vibra. É bom ou é ruim? Por que é bom e por que é ruim? Mas você concorda comigo que o posto ele não é uma pessoa, ele é uma empresa? Então, para você entender a experiência do posto, você precisa falar com várias pessoas, porque a experiência do posto passa por várias pessoas. Você tem, por exemplo, quem vai agendar,
talvez você tenha uma outra pessoa, que é a pessoa que vai receber, você tem uma outra pessoa que dá as datas do agendamento. Então, o posto, né, que é a empresa, ele é composto por várias pessoas. E normalmente, para entender esta experiência, você vai precisar conversar com várias pessoas que respondem pelo posto, que é diferente de quando você faz com o consumidor final. Só falar com o consumidor final já é o suficiente, porque a experiência ela é individual, né? Então, quando a gente fala sobre uma pesquisa onde no final o seu cliente ele é uma empresa, você muito provavelmente vai precisar mapear mais pessoas para conversar. Então, consequentemente, vão ter mais pessoas envolvidas durante a sua pesquisa. Provavelmente os usuários eles vão estar menos disponíveis, porque nesse caso a gente está falando de uma empresa. Provavelmente essas pessoas elas estão ali nos seus postos de trabalho, elas estão trabalhando, então elas estão menos disponíveis do que se elas fossem um usuário final para que você consiga conversar. Normalmente esses usuários que são empresas, eles são mais políticos na resposta. O que eu quero dizer com isso? É que eu, enquanto usuária da garrafa, eu posso falar mal dessa garrafa sem problema algum. Por quê? Porque isso só vai implicar, incidir, ser consequência para mim enquanto pessoa. Se alguém não gostar do que eu falei e alguém me conhecer, eu que vou me ferrar. Mas tudo bem, eu estou sendo sincera. Quando a gente fala de um usuário que é B2B, ou seja, a relação é B2B, mas o usuário ele é uma empresa, aquela pessoa, ela está falando mal, se ela for falar mal de alguma experiência, da empresa. Então pode ser que as pessoas elas não estejam dispostas a falar mal da empresa porque não é sobre elas, né? Ela vai estar apontando para uma empresa, que é a empresa que ela trabalha. E talvez ela não queira se indispor. Então, pode ser que os usuários, que são pessoas que representam empresas, eles sejam mais polidos, mais políticos, falem menos a verdade do que seria se a gente conversasse com o usuário final, que só responde por ele mesmo, né? E aí, no final, como todas as variáveis que eu trago, você fazer uma pesquisa onde o seu usuário ele é uma empresa, vai pedir que você escolha métodos que ajudem você a entender uma relação B2B. Ou seja, muito provavelmente você vai conversar com mais pessoas. Provavelmente você não vai conseguir conversar com todo mundo individual, né? Porque, por exemplo, se você estivesse fazendo uma pesquisa B2C com clientes, talvez se você tivesse 10 clientes, você conseguisse conversar com os 10. Mas como é uma pesquisa com empresa e você precisa conversar com mais pessoas, no final das contas, podem ser que sejam 20 pessoas em vez de 10. Pode ser que você não consiga falar com todo mundo. Então, pode ser que você comece a escolher método de pesquisa como grupo focal. Ou seja, vou dar um exemplo. Eu entendi que para eu entender o posto de gasolina, eu preciso falar com alguém que represente o time do financeiro, que é a galera que diz quando a gente vai comprar gasolina. Mas pode ser que o time do financeiro não seja só uma pessoa, seja um time, seja João, Maria e Josefa. Essas três pessoas respondem pelo financeiro. Então pode ser que ao invés de eu fazer uma entrevista com os três, eu faça um grupo focal com essas três, porque no final eu estou tentando entender o time do financeiro, não João, Maria ou Josefa. Então pode ser que métodos de pesquisa que onde eu fale com mais pessoas seja melhor do que só métodos individuais, já que nesse cenário eu vou ter mais pessoas envolvidas. Então, é esse olhar que você vai precisar ter na sua pesquisa quando você estiver fazendo pesquisa numa relação B2B, ou seja, onde o seu usuário ele é uma empresa. Você vai precisar é, começar a olhar para os métodos, aquela lista de métodos que eu falei nas aulas passadas e ver, pô, qual é que se aplica melhor para um cenário onde o meu usuário é uma empresa? Né? Então, talvez eu também precise fazer algumas coisas mais em loco, presencial, entender a dinâmica da empresa. Talvez é melhor que eu esteja lá. Então, você vai precisar ter esse olhar para os métodos também. E aí é diferente das implicações quando a sua pesquisa ela é B2C, para o cliente final. Por quê? Porque aqui você vai ter, entre aspas, se comparado ao B2B, menos pessoas envolvidas, porque você só precisa entender a experiência de João, e não do financeiro que tem João, Maria e Josefa, né? Então você pode ter usuários mais disponíveis, né? Então os usuários eles não estão ali no seu trabalho, digamos assim, como seria no outro. Os usuários eles também são mais honestos na resposta, porque eles respondem por eles mesmos, não respondem por uma empresa. Então, você vai precisar de métodos que ajudem você a entender o indivíduo, né? Então, uma entrevista é o suficiente para entender a experiência de João, né? Então, pode ser que esse método do individual ele seja melhor para mim.
Então, aqui nesse cenário do B2B e B2C, essas são as principais implicações que vão ter na sua pesquisa, que, como você está vendo, fala muito sobre qual método que você vai escolher. E existe também, como a gente viu, a relação B2B2C, ou seja, um cliente que você tem uma empresa que vende para outra empresa, que vende para o consumidor final. Então, você pode, por exemplo, ter uma Unilever, que é uma indústria, que vende uma linha de produtos de limpeza para um supermercado, e esse supermercado, sim, vende para o consumidor final. Então, o que que acontece? Aqui é uma relação onde a indústria ela precisa passar por um supermercado ou por uma distribuidora para chegar no consumidor final. Essa é a relação que está posta. E o que que pode acontecer num desafio de design? Você pode, por exemplo, ser contratado pela Unilever para melhorar a experiência da Unilever com o consumidor final. Horas. Mas como é que você vai fazer isso sem passar pela empresa do meio? Né? Sem passar pelo outro negócio que está envolvido. Então, é um típico desafio onde, basicamente, você vai precisar entender todo esse cenário. Horas, para eu conseguir melhorar a experiência do consumidor final para a Unilever, eu preciso entender esse ator do meio. Então, é um desafio de design B2B2C. Ou seja, é um desafio que, querendo ou não, você vai precisar entender do negócio, que é a indústria, mas de um outro negócio que está envolvido na relação e do consumidor final. Então, veja como se torna mais complexo esse tipo de desafio. Então, um exemplo seria, bom, a Unilever ela quer investigar como a disposição dos produtos de limpeza na prateleira do supermercado influencia na escolha do consumidor. Ou seja, é um desafio que, para eu entender o que influencia na escolha do consumidor, eu preciso entender o supermercado, que é uma outra empresa que está no meio para eu conseguir ajudar a Unilever. Então, querendo ou não, nesse tipo de desafio, você vai precisar entender de dois tipos de usuário: o que está no meio, o intermediário, e o usuário final. Então, veja como é mais complexo ainda esse tipo de cenário. Então, esse tipo de cenário, como é que ele vai impactar a sua pesquisa? Basicamente, você vai ter ainda mais pessoas envolvidas, porque você vai precisar entender não só do consumidor final, mas do negócio que está no meio, do negócio que faz um intermédio, que possibilita que o produto, nesse caso, chegue no consumidor final. Então, você vai precisar de métodos que ajudem você a entender esses cenários mais complexos. Então, como é que é um método em que como é que eu vou entender a experiência do meu consumidor final? Eu preciso primeiro entender como é a experiência no supermercado. Então, talvez eu precise de métodos que onde eu esteja mais presencial aqui para entender esse negócio, para entender dentro desse negócio a relação com o consumidor. Então, você vai precisar olhar para a lista de métodos e entender. Num cenário onde eu tenho um ecossistema envolvido, como é que eu entendo esse ecossistema da melhor forma possível, né? Então, um outro ponto que vai implicar na sua pesquisa e que é muito importante é o escopo da sua pesquisa. Esse tipo de pesquisa, onde você tem esses vários atores envolvidos, né? Então, você tem uma empresa que quer que você descubra, é, quer que você melhore uma experiência, que tem outras empresas envolvidas para chegar no consumidor final, muito provavelmente é uma pesquisa com escopo muito grande. Porque, veja, você vai ter que entender dessa experiência daqui, entender dessa experiência daqui, entender essas duas experiências. Então, consequentemente, você vai ter que falar com pessoas daqui, pessoas daqui, pessoas daqui. Então, veja como esse cenário ele é maior, né? Ou seja, são mais pessoas envolvidas, mais tempo envolvido, mais dados envolvidos. Então, novamente, será um escopo muito grande. Então, você precisa ficar de olho nesse escopo, né? Quanto tempo você tem para fazer essa pesquisa? A depender de quanto tempo que você tem, você talvez precise delimitar. Do tipo, ó, eu só consigo fazer daqui até aqui, com esse tempo que eu tenho de pesquisa. Ó, eu consigo fazer daqui até aqui, mas um olhar mais superficial. Ou então, ó, se você quiser profundidade aqui e aqui para eu lhe dar um entendimento total, vou precisar de mais tempo, mais pessoas para fazer entrevista, mais pessoas para analisar os dados. Então, o que eu quero que você entenda é que num cenário como esse, ele é mais complexo, o escopo provavelmente é maior. Ou seja, escopo no sentido de ter mais pessoas para conversar, mais dados para analisar, para conseguir chegar nas conclusões. Então, você vai precisar de mais tempo para conseguir fazer esse tipo de pesquisa. Ou você faz a pesquisa num tempo menor, só que com menos profundidade. Então, são os tipos de coisa para esse cenário que você vai precisar começar a negociar na sua pesquisa. É o escopo, a quantidade de coisa envolvida e o tempo que você tem. Quanto mais complexo o cenário, mais gente envolvida, mais dados você tem, mais tempo você vai precisar. Então, vamos para o grupo 2. A gente viu o grupo 1, né, que são os tipos de usuário que tem um pouco daquele olhar comercial, né? Então, o meu usuário, ele é um usuário consumidor final, ele é uma empresa,
ou ele é um usuário em que eu vou precisar entender tanto o negócio quanto o usuário final? Esse é um tipo de usuário que você vai precisar identificar quando você estiver fazendo uma pesquisa. O outro grupo de usuário que você vai precisar identificar, que eu chamei de grupo 2, é a relação desse usuário com a empresa, que basicamente o seu usuário, ele é um usuário interno, então ele é um funcionário da empresa, ou ele é um usuário externo, ele é um cliente fora da empresa. Isso também vai ter algumas implicações na sua pesquisa. Então, se for um usuário externo, ou seja, se for no Uber, é o passageiro. Se for Netflix, é o usuário lá que está assistindo a Netflix. Se for academia, é um aluno. Isso é um cenário. Mas se você estiver fazendo uma pesquisa quando o seu usuário, ele é um funcionário da empresa, ou seja, é um usuário interno, ou seja, é um produto e um serviço que a empresa quer melhorar para os seus próprios funcionários, e você vai fazer uma pesquisa para fazer isso, você vai ter outras implicações que você precisa levar em consideração na sua pesquisa em UX. Então, vamos dar exemplos de desafio. O que seria um desafio de design dentro do contexto de pesquisa? Para um cliente externo ou para um cliente interno, para você conseguir tangibilizar. Então, para um cliente externo seria, você poderia ser contratado para reduzir a ansiedade e a incerteza do usuário ao finalizar uma compra. Então, ele está lá no e-commerce para comprar um produto do tipo de um ticket mais alto e você precisa entender ali como é que você traz mais confiança para ele conseguir finalizar essa compra. A gente está falando do usuário final, aquela pessoa que entra lá no e-commerce e vai comprar. Um outro exemplo, permitir que o usuário resolva um problema de forma autônoma, ali, um self-service, ou seja, ele consiga no totem resolver uma coisa, ou fazer um pedido. A gente está falando o quê? De uma relação com o usuário final que vai chegar lá e tentar resolver aquilo de forma sozinho, né? Usando as próprias ferramentas do lugar, por exemplo. Mas quando a gente fala de desafios internos, a gente está falando sobre o quê? Você pode ser contratado para engajar os colaboradores para que eles apliquem as novas estratégias da empresa no dia a dia. Ou seja, a empresa ela pode ter aí uma nova estratégia para 2026 e ela quer que os colaboradores eles estejam engajados nessa estratégia, eles apliquem essa estratégia no dia a dia. Então, você pode aí ser contratado para esse desafio de design. O seu usuário aqui, eles são os colaboradores, eles são os funcionários de uma empresa, né? Um outro desafio você pode ser convocado, contratado para, por exemplo, estimular os funcionários para participar de iniciativas de inovação aberta da própria empresa para trazer novas ideias. Ou seja, a empresa, por exemplo, ela tem um programa de inovação aberta ou de empreendedorismo, onde os funcionários eles são ali estimulados a identificarem problemas da empresa e trazerem soluções. E aí o seu papel é engajar esses funcionários a participar desses programas, né? Ali, que é o empreendedorismo interno, né? Para a própria empresa. Então, o que você está tentando fazer é melhorar a experiência de clientes internos, usuários internos, que são os próprios funcionários dentro daquele programa que a empresa ela oferece. E aí, beleza, Lorena, entendi. Mas o que que isso vai implicar na minha pesquisa se o meu usuário ele é um funcionário ali, um barra colaborador, ou ele é um usuário final? O que que isso impacta na minha pesquisa? Então, quais são as implicações, né? Então, a primeira delas aqui é que os clientes externos, você vai ter usuários que eles vão ser mais difíceis de acessar. Ou seja, você precisa fazer um recrutamento, você vai ter um esforço maior para você conseguir usuários, né? Então, você vai ter que ou contratar uma empresa recrutadora, ou criar um formulário para fazer um formulário para fazer um recrutamento próprio. Você vai precisar que as pessoas queiram participar, né? Ou você vai precisar oferecer uma boa remuneração, né? Para que as pessoas queiram participar da sua pesquisa, são os clientes externos. Só que, em compensação, esses usuários eles são mais honestos, né? Eles são mais verdadeiros ali, eles não devem nada a ninguém, então eles botam a boca no trombone, quando é para elogiar, eles elogiam, quando é para falar mal, eles também falam mal, porque eles não devem nada a ninguém. Quando a gente fala de um cliente interno, quais são as implicações de você fazer uma pesquisa onde o seu usuário ele é um colaborador, ele é um funcionário, né? Então, os usuários aqui, eles são mais fáceis de acessar se comparado com os usuários externos. Por quê? Porque normalmente ali as pessoas da empresa, elas já são meio que, entre aspas, obrigadas a participar, né? Então, se a empresa ela faz uma pesquisa, alguém lá, um diretor, um gerente, um CEO, ou o que é que seja lá, de uma hierarquia superior, vai dizer, ó, vocês são as pessoas, vocês precisam participar. Então, as pessoas já são quase meio que convocadas a participar daquelas, daquelas entrevistas, daquela pesquisa. Então, entre aspas,
você vai ter ali mais fácil quais são os usuários que você vai conversar. Mas, em compensação, esses usuários eles podem ser menos colaborativos ou menos verdadeiros se comparados com o usuário final. E aí, por quê? Porque por isso, porque eu estou no meio do meu expediente, estou aqui, fui obrigada pelo meu chefe a participar dessa pesquisa, estou aqui mesmo só fazendo sala nessa entrevista, vou responder aqui o que vier na minha cabeça para me livrar dessa entrevista e me voltar para o meu trabalho. É um cenário muito real que pode acontecer com você. Então, você pode também se deparar, é mais fácil que você se depare com cenários onde o usuário ele é mais chato, mais menos colaborativo, quando o usuário ele é interno do que quando ele é externo. E você também pode ter conflito de interesse, né? Então, assim, o colaborador pode não querer colaborar para aquela pesquisa com a empresa, porque ele não acredita, porque ele não acha que vale a pena e blá, blá, coisas do tipo. E aí também vai ser mais difícil você conseguir aquelas informações daquele tipo de usuário. Então, isso aqui é um dos cenários que você precisa levar em consideração quando você estiver fazendo a sua pesquisa. Então, tá fazendo a sua pesquisa, hora de você mapear qual é o usuário da sua pesquisa. Primeiro, ele é um usuário que é de uma relação B2B, B2B2C ou B2C. Qual é a relação do seu usuário? Ou seja, é um usuário final? É uma empresa? Ou seu usuário acaba sendo uma empresa e um usuário final? A primeira coisa que você precisa mapear é isso. Sabendo, pô, peguei um cenário onde meu usuário ele é uma outra empresa, vai ser mais complexo, vai ter mais pessoas, são mais elementos envolvidos, vou precisar começar a ver quanto tempo eu vou fazer isso aqui, qual é a expectativa, do que é que esperam que eu capture dessa pesquisa para saber se vai dar tempo ou se não vai dar tempo. Depois, esse usuário, ele é um usuário interno, funcionário, ou é um usuário externo? Sabendo disso, você já vai começar a mapear, do tipo, opa, para ser usuário externo, talvez eu precise de mais tempo ou mais investimento para conseguir pessoas para entrevistar. Se for interno, não, mas também se for interno, talvez eu vá precisar fazer boas entrevistas para conseguir informações dessas pessoas que naturalmente talvez elas sejam ali menos colaborativas ou mais difíceis de conversar. Então aqui é menos sobre o método, essa variável ela incide menos sobre o método que você vai escolher, mas mais sobre esses pontos, né? O usuário mais fácil, mais difícil, vou precisar de mais tempo, menos tempo, o escopo vai ser maior ou menor, vou ter mais pessoas envolvidas ou menos pessoas envolvidas. Então, são esses pontos que você vai precisar levar em consideração e que vão ali definir muito de como vai ser a sua pesquisa, olhando por essa lente de quem é o usuário, que é o foco daquela pesquisa UX que você está fazendo. E aí, na próxima aula, a gente vai ver a nossa terceira variável, nossa quarta, na verdade, né? Variável que incide na nossa pesquisa em UX.